de novo. 3, 2, 1. Depois do clique daquela máquina, daquela e daquela, demos o pontapé de saída de um projeto que descobrimos hoje. Quando é que foi idealizado? Sabem quando? Este projeto? 2023, em maio. Ou seja, faz 3 anos que o projeto saiu. E hoje, com este clique, we go live. Ladies and gentlemen, senhores e senhoras, cidadãos de Moçambique, habitantes do mundo, sejam bem-vindos ao Aya Cast. Uma salva de palmas nossas. Thank you, gentlemen. Estou aqui com gente muito especial que a vida permitiu-me cruzar o caminho profissional há 5 anos, não é? Gente que participou da criação, da fundação desta instituição, que é a nossa segunda casa. Eu gostava de apresentar a cada um deles, ou talvez de se apresentarem, não sei o que é que preferem. Ou se calhar assim, vamos apresentar um ao outro. Doutor, vou-lhe apresentar. Doutor Falhaço, se calhar pode começar a apresentar aqui a sua colega. Adila Cidade. Adila Cidade, se calhar, foi nossa primeira mulher dentro do elenco da IAMED. É uma excelente profissional, é farmacêutica em termos de formação. Abraçou a IAMED em sensivelmente 5 anos também, né? Mais que 5. Mais de 5, mais de 5. E foi-lhe incumbida uma terrível missão, que era um poli, fazia tudo, inicialmente. A Adila agarrou a farmácia, agarrou procurement, passou por várias áreas, até recursos humanos durante um tempinho. E, sensivelmente, há 2 anos ou 2 anos e meio, onde a Adila passou realmente a segurar a área dela, se eu estiver a exagerar, vais dizer, que é a farmácia. E pronto, a Adila é a nossa responsável da farmácia, é quem, de certa forma, gera a parte medicamentosa dentro da IAMED, das nossas necessidades, tudo o que o Dr. Richard corre e pede. A Adila é aquela que vem com o apaga-fogo e pronto. Conseguimos ter uma e outra coisa. E é isso. Adila. Wonderful, Dr. Adila está mais do que apresentada. Quero falar do colega que está aí ao seu lado. Dr. Ivano. Não tem nas tuas notas, não é? Fique à Dr. vontade. Ivano é o nosso líder. Foi a primeira pessoa que me recebeu cá na IAMED. Estou Ivano, não faz mal. Isto faz parte. Doutor Ivano, eu por acaso estava no dia que a Adila conheceu, acho que foi isso, conheceu o doutor Ivano. Eu estava a subir as escadas para a minha entrevista e ela estava a descer. Ou seja, isto foi mesmo, não é? Tudo natural, profissional. Estávamos a passar por entrevistas. O entrevistador era o Ivano. Diria que o capitão, não é? Deste grande navio, hoje com mais de 80 pessoas. E agora vou-te dar o privilégio, não é? De me apresentar. Muito bem, senhoras e senhores. É um prazer enorme poder falar com esta tripulação que conduziu o barco desde a desancoragem no Porto da Incerteza. Começámos como um projeto que acreditávamos muito no que estávamos a fazer, mas como qualquer projeto, ninguém prevê o futuro. Portanto, esta tripulação é a tripulação inicial, a tripulação que disse sim a um mundo de incertezas, a um mundo desconhecido, e decidiu arregaçar as mangas, vestir a camisola e dar o melhor de si, para que hoje pudéssemos estar aqui. Portanto, sinto-me bastante feliz, lisonjeado por estar aqui, por poder presenciar este momento, poder falar sobre estas figuras, os meus colegas, a tripulação. Nenhum comandante comanda um navio sozinho. Precisa de uma tripulação competente, abnegada e que entregou a vida e o sangue para que o barco chegue a bom porto. Portanto, Escolheste bem. gostava imenso Escolheste bem. de apresentar o Dr. Chat. E eu penso com dicionário, abnegado. E eu penso que é interessante esta abordagem de cada um de nós falar do outro.
porque nos conhecemos muito bem. E eu tenho imenso prazer, já que o Dr. Rechad descreveu o Dr. Fayaz, o Dr. Fayaz descreveu a Dra. Adila. Eu poderia. Ainda não. Estou a Ainda guardar. não. Estou a guardar. Mas eu faço muita questão de o fazer. Começaria pelo Dr. Rechad e depois o Dr. Rechad faz o mesmo para o Dr. Fayaz e por conseguinte a Dra. Adila. De facto, o Dr. Rechad Mohamed Assam, ou Mohamed Rechad Assam, é o nosso diretor operacional, médico de formação, generalista, e um jovem cheio de ambição, cheio de sonhos, que entra para este projeto e descobre-se ao longo desta caminhada. Eu gostava que ele próprio depois o fizesse, descrevesse a sua caminhada, em que contexto é que este projeto chega à sua vida, nada mais, nada menos do que ouvir na primeira pessoa. Rechad Assam, ou mais conhecido carinhosamente por Dr. Rich. Para nome de casa é Richard, para o Instagram é Dr. Rich, mas os colegas chamam-me de Richard. E são três faces da mesma pessoa, né? Dr. Fire. Eu conheci a lenda, o residente dos residentes. Eu era estagiário. Em que ano? 2017, por aí. Eu era 17, estagiário, mais novo. Corri ali de um lado. Foi o meu primeiro estágio do 6º ano. O Dr. Fayaz era aquele veterano, o residente que sabe tudo. Mau! Maza! É o Maza! Maza dos Mazas! Descreveste muito bem. Então, pronto, foi a interação durante alguns meses de estágio. Conheci a lenda, não é? E depois começou, entretanto formei, passaram-se alguns anos e voltamos-nos a cruzar no Covid. A diretora da urgência do Hospital Central estava de férias, algo assim, entrou o interino. Foi isso. Dr. Fayaz, ok? Eu era um dos médicos que atendia as crianças lá. E na altura estava a começar a maior pandemia, espero que seja a maior das nossas vidas e a última. E a última, não? Estávamos lá nós e pronto, interagimos, né? Essa é a história para outro momento, interagimos e pronto, foi o que foi, né? Que montamos um hospital campanha e tudo mais. Isso fortaleceu ainda mais os nossos laços profissionais. Até que passou-se muito tempo. E pá, já estou a contar a minha história aqui. Mas para te dizer como é que entraste aqui, vou-te dizer como é que o Dr. Fayaz entrou aqui. Passou-se muito tempo, deixei de trabalhar. Não, continuava a trabalhar ali por uns anos, mas era yonguista, né? É isso que chama. Era yonguista. Fazia uns turnos como médico. Fazia uns bicos. Então foram 2 anos a trabalhar lá, de desemprego, não havia um emprego formal. Até que um amigo que tem um nome muito parecido ao meu, disse-me, olha, vou me mudar para Xai-Xai. Eu tinha concorrido para uma clínica aqui na CUP, mas já não vou, então concorre lá tu. Eu concorri e naquela semana fui, né, chamado, entrevistado, whatever. Entretanto, porque não havia diretor clínico, eu não tinha idade nem experiência para ser, não é? Nem foi algo que foi falado, eu lembrei-me do Dr. Fayaz, porque foi alguém que mostrou muita competência desde que eu conheci, né? Como residente, como médico. Nunca te disse isto para não te achar. Por acaso nunca disse. Só para acrescentar, eu acho que trazias uma camisa xadrez. Então, liguei para ele e disse, doutor, como é? Falamos e ele acabou por vir e assumir a direção clínica, a posição que ocupa. Tem uma parte que ele não disse, hein? Tem uma parte que tu estás a esquecer, que disseste, Fayaz, Doc, vai ser uma cena única. Eu estava presente. Vai ser uma cena única. Vai ser tu, eu, num projeto novo. Onde a gente pode crescer juntos. Vamos crescer juntos. Doc, Faia, vamos crescer juntos. Tens que vir para aqui. Então foi assim, né? É isso. Basicamente foi essa a história, não? Ou seja, esta equipe que está aqui, estamos a envelhecer, não? Estávamos a conversar há um bocado. Estamos 5 anos mais velhos, não é? Literalmente. Ou seja, o nosso average da idade também está a andar, está 5 anos para frente, a mesma equipa. E chamávamos-nos jovens. Em algum momento, já somos adultos, já não somos jovens. Cabelo branco. Aí, uma equipe que juntou-se para
basicamente, muitos meses antes da clínica abrir, para construir tudo, para montar os processos, chamar os médicos, montar a equipe toda. Éramos nós 4, não é? E é por isso que estes 4 elementos estão aqui no primeiro episódio, o projeto piloto da AyaCast, que vai ser um podcast. O que é que vai ser este podcast para ti, na verdade? Este podcast vai ser um mar de surpresas, um podcast virado para a área de saúde, que se espera muito interessante, bastante útil para o público que nos acompanha ao longo destes 5 anos. Entendemos que 5 anos depois temos alguma coisa para partilhar e, pessoal, vai ser top. Portanto, aguardem, não vou entrar em muitos detalhes para que seja de facto uma surpresa, mas esta AyaCast é resultado de muitas experiências colhidas ao longo destes 5 anos e a qualidade que fomos aprendendo, os erros, todo este processo de crescimento da nossa instituição, teremos a oportunidade em breve de partilhar com o público em geral. Continuando com as apresentações, a doutora Adila poderia também dizer em que contexto é que surge o projeto AyaMed e como é que encarou. Como é que se acredita em algo que ainda não existe? Como é que se embarca num barco que não tem porto seguro? A minha história com a AyaMed começou num momento muito marcante. Ainda me lembro como se fosse ontem. Foi num momento de muita dor em que recebi uma chamada daqui da AyaMed para uma entrevista. E nesse momento que eu perdi o meu avô, foi um momento de dor, foi um momento de silêncio, foi um momento de perguntas internas e foi exatamente aí que surgiu a oportunidade de entrar no AyaMed. Quando eu entrei neste espaço, eu senti algo diferente, como se no meio da dor tivesse encontrado um propósito. Comecei na área da farmácia, mas rapidamente fui assumindo outras responsabilidades. Foi um conjunto de emoções durante os primeiros anos. Foi a montagem dos gabinetes. Era muita coisa para uma pessoa só, mas foi um processo muito intenso, de muita entrega e aprendizagem. E eu senti que eu não estava apenas a trabalhar, mas eu estava a construir esta marca AyaMed. Muito, muito interessante esta abordagem. Refere, por exemplo, que foi um período desafiador e isto logo nos lembra que são as marés agitadas que fazem os grandes marinheiros e eu olho para si hoje como uma grande marinheira que conseguiu, do zero, edificar um projeto de farmácia de ponta a ponta com a experiência que já tinha. Portanto, olho para si com um sentimento de que, de facto, construiu-se uma marinheira que pode embarcar em qualquer maré. E é uma farmácia bem completa. Não há medicamento que tu procuras que não tem. Ligas para o 1005, doutora Adila tem isto. Para já. Uma farmácia bem completa para muitas áreas. Se não tem arranjo. Isto não é publicidade, hein? Isto não é publicidade, é um facto. Ok, já conhecemos os integrantes desta embarcação, conhecemos os mares que navegaram, e agora? O que é a AyaMed? Que projeto é este? Por que é que surge? Why AyaMed? É importante saber. Dr. Chat. Ok. O que é o projeto? Hoje não é o que era o projeto há 5 anos, não é? Quando entrei aqui, há 5 anos, fevereiro de 2021, ainda não era uma clínica, não havia licença. Por acaso foi a doutora Dila que tratou de todo o processo de licenciamento. Eu lembro-me disso, tinha o dossiê. O que era naquela altura um consultório, mas com potencialmente um grande serviço de hemodiálise. Já havia naquela altura outros serviços, o Hospital Central, o LANMED, o Hospital Privado, se não me engano. Queríamos ser um grande centro de hemodiálise, não é? Por dificuldades com os fornecedores e as máquinas de importação e tudo mais, acabamos por abrir o consultório, a clínica,
antes de ter a hemodiálise a funcionar. A hemodiálise abriu exatamente um ano depois. Mas curiosamente, depois de abrirmos as portas no dia 28 de 4 de 2021, a primeira pessoa a entrar na clínica foi um paciente de diálise. É verdade. Um paciente de diálise, é verdade. 28 de 4. E nessa altura o que éramos? Éramos um consultório de consulta das principais áreas médicas, pediatria, ginecologia, clínica geral. Não tínhamos pacientes nenhuns, os médicos eram os mesmos da praça, tínhamos uma sala de observação, a farmácia, uma radiologia, ou seja, uma clínica ambulatória virada para a atenção primária. Não é? Ao longo do tempo, depois de um ano, abrimos a sala de hemodiálise, inauguramos a hemodiálise. Lembro-me de fazermos semanas de testes a portas fechadas, oferecemos algumas sessões a alguns pacientes para ver se estava tudo a funcionar, porque nem nós acreditávamos que já tínhamos montado aquele serviço que é extremamente complexo. Da planta d'água, que fica lá embaixo, milionária, as máquinas, que custam o preço de um carro a 0 km cada uma, ao manuseio delas, a manutenção, os protocolos de urgência, as televisões, ao Netflix, a TV Cabo e tudo aquilo. Ficamos algumas semanas a fazer testes, lembram-se disso? Boas semanas. Para acreditarmos, isto está a funcionar, guys, está a funcionar. Não aconteceu nada, está a funcionar, não é? Depois tem detalhe dos protocolos, já, o sininho. Muito interessante a história que conta e nunca nos vamos esquecer que a matriz existencial da IAMED é filantrópica, que nós surgimos de um sentimento puro, surgimos de uma vontade pura de contribuir positivamente na vida das pessoas. Esta história da fundação deste projeto, deste sonho, desta ideia, que depois desenvolve, que sofre as metamorfoses e torna-se também no negócio. Mas é muito importante referir que a IAMED surge deste desejo puro de ajudar. Portanto, sempre contamos que um dos fundadores desta empresa teve uma situação familiar de um familiar que padecia de doença renal crónica e, na altura, no contexto, não havia em Moçambique condições para que pudesse fazer o tratamento, tendo que se mudar para a África do Sul, onde na altura conseguiu dar continuidade ao tratamento da sua mãe. Envolvidos 4, 5 anos, sonhou com a ideia de poder transformar a vida de todos os outros pacientes moçambicanos que por qualquer razão não pudessem ir à África do Sul por condições financeiras e fazer um centro de hemodiálise em Moçambique. Foi nesta perspectiva. Esta é essencialmente a matriz existencial da IAMED. A partir daí é tudo isto que falamos aqui e que ainda vamos falar. Mas é muito importante percebermos que surgimos de um desejo puro de um filho, em homenagem à sua mãe, criar um serviço no seu próprio país que pudesse ajudar outras pessoas. Portanto, começa assim. E tive a oportunidade, por acaso, a feliz oportunidade, diga-se de passagem, de começar o projeto ainda em fase de sonho, tanto em fase de desenho, em fase de discussão arquitetónica, e há uma questão central. Havia um fulcro que era: queremos fazer o melhor serviço de hemodiálise que existe neste país. Porquê? Penso que todos nós sabemos que o tratamento de hemodiálise é um tratamento que dura entre 3 a 4 horas de tempo. Portanto, o que queríamos criar era um serviço que trouxesse o máximo conforto possível às pessoas. Ok? Por isso é que, muito bem referiu o Dr. Chad, apostamos em Netflix, em todos os outros condimentos para que esta experiência fosse o menos dolorosa possível. Portanto, este foi o sentimento que todos nós carregamos no início do projeto. Todos entregamos de corpo e alma. Hoje dizemos com alguma alegria, felicidade, que conseguimos dar os passos rumo a este grande sonho. Portanto, era só para contextualizar o nascimento da IAMED, que deu o seu primeiro pontapé de saída em 2021. Agora, em 2026, fazemos exatamente 5 anos de vida, e é sobre esses 5 anos que hoje nos vamos debruçar
Doutor Richard, Estava a falar de diálise, ocorreu-me alguma coisa sobre esta nobre causa, não? Da criação da clínica. A idealização foi por causa da diálise. Isto continua a ser verdade. 5 anos depois. E o mundo não sabe disto. Nós nunca contamos, é uma verdade já há vários anos. É o único serviço da clínica que, apesar da inflação, mudança de câmbio, subida de tudo, baixou o preço. O mundo não sabe disto. A causa, a força motriz continua bem acesa e com todos os desafios o preço baixou, não é? Sabem, por acaso, quanto é que custa diálise na Índia? Isto é um assunto que tem que ser falado. Sabem quanto é que custa diálise na Índia? Eu investiguei um pouco. Uma paciente nossa estava lá e mandou-me uma foto fazendo diálise de máquinas muito semelhantes à nossa. Está por volta de 3 mil meticais. Cá, no Hospital Central, posso estar errado, mas está em torno de 6 mil. O nosso, aqui na IAMED, com todos os impostos, todos estes condimentos que disse, nós baixamos, negociamos para baixo, para o mínimo possível, onde já basicamente não há profits. Ou seja, isto neste momento nem sequer é um negócio. é um break-even. É um break-even. É um Paga as break-even. contas, paga os médicos, paga os enfermeiros, paga os consumíveis, a manutenção. E a manutenção ainda é servida pelos consultores. E pronto, está a 7 mil meticais. Então a razão da existência continua acesa. E posso dizer uma coisa, de coração? Pessoal, isto é uma das coisas que me faz gostar muito da equipe, não só a que está aqui, mas os decision makers que tomam este tipo de decisões, né? De ajudar. It's not all about business. E sinto que esta aura está em cada um de nós. Isto pessoalmente a mim faz-me feliz. Sinto-me sempre giving back, né? It's not, apesar de estarmos nós que nos formamos em medicina. Meu pai ainda estava a gozar no outro dia que eu quando era estudante ou antes de ser, eu nunca vou trabalhar na clínica, eu vou sempre, pronto, it is what it is, estou aqui, mas ainda é possível give back, não é? E IAMED, that's very nice, não? É possível. Ocorreu a mesma coisa. Realmente, o poder decisivo, para mim, pessoalmente, eu acredito que o Richard também foi o mesmo, se calhar a Dila também foi o mesmo, porque esta história que o Ivano conta é a história que nós também ouvimos desde o início. Né? E, de certa forma, molda o tipo de pessoa que vai ficar aqui dentro da IAMED. Né? Eu penso que a partir dali, mesmo nós, como decision makers, os próximos a serem, os que foram admitidos, sempre passaram por um processo na qual nós avaliávamos essa componente de humanização, de responsabilidade. E o facto de eu saber que a IAMED impulsionava esta componente filantrópica me moveu muito. Eu sempre estou a partilhar algo que se calhar nunca partilhei, mas sempre gostei e tento ao máximo manter esta minha componente de dar, né? É um conhecimento divino ser médico. Graças a Allah, graças a Deus a gente conseguiu formar-se, etc. E penso que poder ajudar e criar mecanismos de cura para alguém não tem preço, não tem valor. E eu tento manter essa chama acesa dentro de mim até hoje. Então, quando surgiu a IAMED com este propósito, comoveu-me ainda mais. Não na componente business, desafio, mas só pelo facto de saber que existe uma vertente filantrópica e principalmente na diálise, porque eu conheço o Sistema Nacional. Já estou no Sistema Nacional há 15 anos por aí, então conheço as dificuldades que nós temos. E quando aparece-me uma casa a oferecer Netflix, conforto, manta, um menu. Então, realmente foram aspectos que comoveu-me. E abracei esta causa e até hoje continuo sempre em frente. Muito, muito interessante o que o doutor faz disso. De facto, cada um de nós está intrinsecamente ligado à diálise, mesmo com as diferentes tarefas e responsabilidades que temos dentro da clínica. O doutor Richard, pessoalmente, lembro-me de uma vez os auriculares da diálise estarem a falhar
ele investigou um cabo de 1,5 metro para que não falhasse o sinal. Nós tínhamos headphones, wireless headphones, portanto sem fio, e por algum motivo havia uma falha de comunicação, de qualidade de som, e ele andou por aí nas lojas à procura de um cabo para que a comunicação fosse contínua e não que fosse ininterrupta. E pronto, conduziu esse processo e foi atrás dos cabos e furaram o teto e ligou. Isto é um exemplo pequeno, mas carrega muito valor e simbolismo sobre o que nós sentimos em relação a este serviço. Esta é a nossa causa, esta é a nossa missão, de servir, mas servir com excelência. E tudo o que nós fizermos, devemos fazer com o máximo de nós. E eu sinto em cada um de nós, sempre que houvesse um problema, o Dr. Faz corria e procurava saber o que é que se passa. Quando havia algum desafio na diálise, ficávamos tristes. Portanto, é muito interessante e é uma grande honra fazer parte de uma organização como esta, em que o que nos move não é apenas a componente financeira. E quando as organizações descobrem que o seu principal objetivo não é financeiro, elas finalmente descobriram o seu propósito. Doutora Dila. Quanto está a monjar agora? Não estou brincando. O preço dos medicamentos está na ponta da língua. Há um dia, este tema que estávamos aqui a falar, a passar, um dia ainda temos que nos debruçar disto. Nós estamos no sector privado, nós temos que importar consumíveis, máquinas e tudo mais para a hemodiálise. O Sistema Nacional de Saúde, o privado também faz parte do Sistema Nacional. Eu estou a falar do setor. O sistema é tudo, não é? O sistema é tudo. Então, o público, by far, não consegue satisfazer a doença renal, não é? O atendimento. Ou seja, precisa de contar com o privado. Em algum momento vamos ter que discutir isto. E a quantidade de taxas de importação nestes consumíveis para um tratamento para salvar vidas não está certo, não é? Se calhar esses 7 mil que nós cobramos poderíamos cobrar 5, bem menos, se não pagássemos tudo o que pagamos, não é? Se tivéssemos alguma facilidade. É um tratamento que não existe suficiente no sistema privado. Existem limitações que nós conhecemos. É um tratamento vital. Que nós conhecemos, não é? As dificuldades todas do Ministério. Se calhar esta é uma oportunidade para lançar aqui um desafio para o Governo, para a sociedade civil no geral. O primeiro episódio já começa a rota. Sobre como é que nós podemos tornar o máximo possível acessível o tratamento da doença renal crónica em Moçambique. Eu tenho ideia de alguns países, o Dr. Richard falou da Índia, mas o Paquistão tem ainda diálise mais barata que a Índia. Se não me falha a memória, deve andar em torno de 1.000 e tal meticais. Mas é assim, sabemos que Moçambique é um país que tem as dificuldades que tem, reconhecemos, mas eu penso que é um desafio possível. Falou aqui de algumas questões sob o ponto de vista de imposições fiscais que se podem rever especificamente para esta área e tornar ou democratizar, tornar acessível este tratamento que não é necessariamente um tratamento opcional. Yeah. Portanto, é isso mesmo. É garantir vida, na verdade, ter o tratamento de hemodiálise. Para que tenham uma ideia, para um doente que se dirige a uma instituição privada, deve gastar em torno de 100 mil meticais por mês para desempenhar, ou seja, para ter um tratamento de hemodiálise de mais ou menos 3 vezes por semana, que é o grosso, a média do que as pessoas com insuficiência renal crónica têm. Portanto, 100 mil meticais não está de longe ao alcance do cidadão comum. Portanto, nossas instituições de direito, o Ministério, o próprio Governo, revejam, por favor, vejam que mecanismo, porque não, vamos desafiar, vamos fazer a diálise um tratamento de facto acessível, isento de impostos. E sabes como é que se comprova isto? Isto não estamos em guerra, isto não é um campo de batalha, então não temos que guardar segredo. A nossa sala de diálise não está cheia. Não está cheia, nós temos vagas ainda. Poderíamos até abrir mais turnos do que temos, mas a reflexão onde é que é? Não está cheia, não por falta de doentes. Existem, se calhar, centenas ou milhares de doentes que não têm condições de pagar. Isto faz refletir, hein?
se calhar, se o nosso preço fosse mais baixo, se conseguíssemos baixar ainda mais, teríamos mais pacientes, não é? Então este é um assunto para debatermos. Eu gostava que tivéssemos alguém que percebe de importação para nos explicar exatamente do preço que compramos na fábrica até chegar aqui, não é? Quanto é que foi acrescido em taxa. Este serviço especificamente, penso que a nossa geração deveria opinar, falar publicamente o suficiente para mudarmos, não é? Eu espero que o estas iCast, os próximos episódios do iCast consigam responder a esta questão. Doutora Dila, como é que é criar uma farmácia onde não existe farmácia? E permita-me dizer, a doutora Dila criou a farmácia e criou a equipa, formou a equipa, lidera a equipa ao longo destes 5 anos. Portanto, é uma enciclopédia de experiências. Gostaria de saber como é que uma jovem, outrora, encontrou forças num momento particularmente sensível da sua vida, como atrás referiu. Onde é que busca energia, onde é que buscou energia para fazer tal desidrato? Fazer uma publicidade, se quiserem abrir uma farmácia, quiserem consultoria, doutora Dila. Eu sou agente, não estou a brincar. Mas então, como é que foi? Explique-nos. A área de farmácia vai muito além da gestão de medicamentos, principalmente aqui na IAMED, em que montar esta farmácia trouxe-me algo diferente. De todas as farmácias que pude estar, nesta farmácia eu senti que não é apenas para vender o medicamento, mas sim para estar ali e cuidar dos pacientes. Acima de tudo, transmitir cuidado, empatia, porque realmente os pacientes da diálise, eles são muito sensíveis e, como o Dr. Richard falou, a componente de preço influencia muito nos próprios tratamentos. Montar a farmácia do zero foi um grande desafio. Ainda me lembro que eu cheguei e eu disse, esta farmácia é tão pequena. E hoje eu olho para esta farmácia e nem imaginava que um dia eu poderia estar aqui e ter o crescimento, ter os nossos clientes, nossos pacientes que são muito fiéis à IAMED. Foi um desafio. Passamos por vários momentos em que éramos poucos e nós 4 participamos da montagem da clínica. O Dr. Richard participou em ideias, o Dr. Ivano em alguns momentos orientou como eu deveria seguir. O Dr. Fayaz, com a sua experiência, também transmitiu muita calma, muita serenidade e Adila, vamos juntos. Foi um desafio. Não foi fácil, éramos uma equipe muito pequena, mas conseguimos. Eu tenho muito orgulho desta farmácia e pela qualidade que nós conseguimos transmitir ao nosso público. Nós também temos muito orgulho, Adila. Muito orgulho de ti, Adila. Outrora jovem. É importante ressaltar uma coisa. A idade média desta equipa era 28 a 30 anos quando o projeto começou. Doutora Dila. Acredito que a entrega pessoal é muito importante, acima de tudo, e um negócio só corre bem se nós formos humildes, se nós termos empatia com os nossos pacientes, que acima de tudo a farmácia é algo muito silencioso, é onde nós temos o último contacto com o paciente e é um compromisso com a vida. E tornar-me líder desta equipe que tenho hoje é grandioso. E ainda me lembro que em 2023 eu fui eleita a melhor líder do ano. Parabéns por isso. Foi um prémio merecido. Pela simpatia, pelo carisma que despoleta nas pessoas. E há uma pergunta que pode derivar disto. Como é que
definiria liderança em uma única palavra? Estamos a falar de uma jovem de mais ou menos 28, 30 anos que se tornou líder. Atenção, jovens, acreditem em vocês. A idade não é nenhum fator impeditivo para qualquer que seja o sonho. Hoje temos uma líder com 5 anos de experiência que já geriu mais de 15, 20 pessoas ao longo destes 5 anos. Como é que definiria a liderança? Nas suas palavras, em uma única. Resiliência. Boa. Essa é uma boa resposta. Gosto. Boa. Eu estava a tremer. Eu vou dizer se me perguntar isso. Cada um de nós é líder. E a resiliência, de facto, é uma característica, uma qualidade muito importante para qualquer um dos líderes. E há esta discussão sempre candente entre liderança e chefia, que muitas vezes não conseguimos discernir. Dr. Fayaz, um episódio assim marcante, pode até ser cômico, não se preocupe, que o tenha marcado. É importante referir que o Dr. Fayaz é o pediatra mais famoso de Moz. Bem claro. Number one. É o pediatra mais preferido pelas crianças. Portanto, Dr. Ivan, e agora, depois do podcast, vai abrir mais um turno? eu acho que sim. Ou ele vai ter que se dividir. Epa, queira não. Mas como é que olha para a profissão de pediatra, que ao mesmo tempo é um profissional de saúde que tem que muitas vezes dar um diagnóstico complexo, sensível, quer aos pais, quer aos acompanhantes, para os casos em que não são os pais, e manter o carisma? Como é que se conquista o amor e o carinho de uma criança? Como pediatra, eu gostava de perceber, porque o doutor de facto é muito querido. Conta-nos lá o teu segredo, Epa. Dr. Fayaz. Acho que a coisa mais importante aqui é be yourself. A partir do momento que fazes algo e algo que tu realmente gostas, que tu amas, e sempre almejaste ser o melhor, isso acima de tudo, né? A ambição tem que estar lá. Eu penso que a entrega, a empatia, a simpatia, todos esses componentes vão se conectando com o paciente e torna-se visível. Então, para mim, acho que o mais importante é be yourself. Deixa que a coisa flua, né? Seja profissional, seja médico, seja pediatra, entrega-te. Estás ali com um bebê, faça-o sorrir. Faça-o sorrir. Esse é key point. Não tem Faça-o uns balões sorrir. na gaveta, não? Sem balão, Doces, sem chocolate, doces. chocolate. Sem balão, sem doces. Tem certificados. Tem Sem balão, sem doces. certificados. Tem certificado, tem aqueles stickers de sorrisinho que um e outro acaba ganhando. Uma e outra brincadeira. Só o facto da criança entrar e tu pousares a mão na simpatia com bata branca ou com jaleco e fazeres um baby five. Epa, a criança já vai... Estás a contar os teus truques outros pediatras. Eu poderia acrescentar e dizer, olha, as crianças são seres puros. E quando eles sintonizam-se com o pediatra, eu acho que eles sensoriaram alguma pureza. Portanto, há um carisma natural indiscutível que é preciso ter para ser um bom pediatra. Um bom pediatra, não falo só do ponto de vista técnico, porque isto todos nós podemos fazê-lo. Correto. Mas eu penso que ser pediatra é muito mais do que ser um tecnocrata na área de saúde. É esbanjar este carisma, esta simpatia e perceber a leitura e a linguagem das crianças. E o doutor consegue seguramente tocar os corações das crianças, e muitos parabéns por isso, e é por isso que é o melhor pediatra de Moço. Doutor Chá. Aqui, pediatra dos nossos filhos, não? Não esquecer disso. É por isso que estamos a dizer isto tudo, não? Atenção, o Dr. Fayaz alterou o paradigma da pediatria. Estou a fazer publicidade. Em que perspectiva? As crianças, pelo menos as minhas, que são 3, quando vão ao médico, o Dr. Fayaz não tem o receio que têm de ir ao hospital. Com todo o respeito pelos outros pediatras, porque há muitos bons, e conheço muitos pediatras bons,
mas desmistifica esta questão do hospital e médico, e isto é muito importante. Portanto, be yourself. A doutora Adila diz que para ser um bom líder temos que ser resilientes. Muito bem. Temos que ser nós próprios. E depois vai-me responder como é que se navega neste processo de busca pelo autoconhecimento. Mas isto é uma outra conversa para um outro cast. Sabem uma coisa muito filosófica aqui? Sabem o que é que significa be yourself? Para o Dr. Fez? Bem, chuta. Nasci bom. Be yourself. Eu já sou bom, nasci assim. Não tive que fazer Não, mas nada. é tipo isso. É nascer para isto mesmo. É tipo, seja bom e apenas seja. Be yourself. Eu percebi. Be yourself. Não está a esforçar. Não estou a esforçar. É tipo... Dr. Richard, Peço perguntas um pouco mais fáceis, por favor. tivemos ao longo destes 5 anos seguramente muitos episódios, muitos momentos marcantes, uns bons, uns menos bons. Eu prefiro dizer que todos os momentos foram bons na perspectiva em que trouxeram algum aprendizado. Como se diz na gíria, até relógio parado está certo 2 vezes por dia. Portanto, nenhum episódio, nenhum momento foi em vão. Há momentos, todos eles trouxeram alguma aprendizagem, seja para se readaptar, reinventar, seja para melhorar. Portanto, eu gostava que ao longo destes 5 anos nos partilhasse algum momento particularmente interessante para si e que o marcou. Foram vários. Mas escolho um. Em que eu entre... Não quando atingiu 1000 não quando atingiu 1000 seguidores. Aqui, Dr. Fez, Onde eu não te vou deixar, enquanto a minha memória existir, eu não te vou deixar esquecer que eu é que te entrevistei. Não vais esquecer de todos os teus aniversários, se me passarem o microfone. Dr. Fez, lembra-se? Foi ele? Não. Eu fiz a pré-entrevista, eu te admiti, depois levei para os entrevistadores. Sim. Não, Fez a pré-entrevista. Come on, primeira entrevista. Foi nhonguista. Come on. Foi nhonguista. Ok, epá, são muitos challenges. Lembro-me particularmente que eu acho que foi a fase mais difícil das nossas vidas, provavelmente o Covid. Nós estávamos a nascer e o Covid fazia isto, não é? Não havia testes, não havia diagnóstico, não é? E depois surgiram os testes rápidos da Abbott e das outras marcas, e esse até diria que para mim, enquanto manager, foi dos primeiros desafios que desafiaram literalmente. Olha, tens que montar um espaço de testagem. Podem me corrigir, não me lembro muito bem, mas acho que foi mais ou menos assim que fomos aqui para a Vivenda e desenhamos no chão. Aqui vais fazer a faturação, aqui fazes o registro, aqui fazes a colheita, aqui fazes o envio. E montámos isto em alguns dias, alocámos um técnico lá. Entretanto, a faturação estava-se a fazer lá, mas eu lembro-me especificamente de um dia. Depois de nós começarmos a enviar testes, os resultados por SMS, montámos ali uma central, fazia os registros, codificava e mandava os SMS. O seu teste é positivo, por aí. Lembro-me especificamente de ir almoçar aqui perto e voltar a pé, e tinha uma fila de pessoas pela primeira vez. A clínica estava às moscas, que nós tínhamos acabado de abrir. Uma fila de pessoas que estava da recepção, atravessava a estrada para fazer faturação do teste. Quer dizer, e na verdade até foi a essa altura um grande desafio, e a clínica até ficou conhecida por causa disso, porque fazia testes rápidos. Estava a 900 meticais e mandava resultados por SMS. Vocês lembram-se dessa fase? Perfeitamente. Sim. Perfeitamente. Foi um momento marcante porque nós abrimos em 2021 e o Covid no mesmo ano teve o seu pico mais alto, digamos assim. Uma equipa jovem que nunca tinha antes presenciado um vírus igual reinventa-se, autodesafia-se e abre o primeiro centro de testagem rápida primeiro. Portanto, foi o teste rápido. Lembram-se que na altura para viajar era preciso ter um teste de Covid válido por 72 horas, portanto negativo neste caso. E depois disso tivemos que montar um laboratório para fazer PCR.
portanto um laboratório de testagem de Covid. Pois é. E foi uma fase muito interessante. Uma das coisas, para mim, muito entusiasmantes deste projeto foi o fato de nós termos que arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer. É preciso que se acreditem nos jovens e desafiá-los é a única forma de provar o seu valor. Enquanto não os desafiarmos, ficaremos com o nosso talento, a nossa qualidade dentro de nós. Portanto, estes desafios que nós tivemos pela frente serviram de um catapulto para que nós tirássemos o melhor de nós. Referiu muito bem o Dr. Chá, temos aqui filhas de quase 300 pessoas para testar. Nós tínhamos poucos meses de abertura. Ainda me lembro perfeitamente do primeiro dia que a clínica abriu. Tivemos quantos pacientes? Um. E foi de pediatria, por acaso. E imagina um negócio, um projeto que começa e estamos 30 colaboradores na altura, todos ansiosos e ávidos por receber o primeiro paciente e como vamos fazer e queremos acarinhá-lo. Portanto, 30 olhos, 60 olhos, neste caso, 30 pessoas, seguiram um único paciente que era um paciente de pediatria. A direção toda desceu, hein? Toda dissemos, cumprimentamos. Conseguiu pagar? Já Foi bem atendido. Foi bem atendido. O médico atendeu, conseguiu entrar O no sistema. enfermeiro pesou? Passou a receita. O enfermeiro pesou. Isto é um privilégio enorme, testemunhar um projeto, como eu me referi anteriormente, que nem sequer ainda existe, que nasce, que dá os primeiros passos, que começa a andar e começa a caminhar. Hoje, quando olhamos para trás, olhamos com o peito erguido e o sentimento de que estamos num processo contínuo de aprendizagem. São só 5 anos de tantos mais que esperamos, mas nestes 5 anos foi tão intenso, que às vezes dá a sensação de que foram 15. Portanto, os jovens são capazes. Esta equipa, como me referi, é uma equipa de 28 anos quando inicia este projeto, 30 anos a média, e conseguiu. Desafiou-se, entregou-se, e hoje aqui está para partilhar a sua experiência com tantos outros jovens. Nós temos tantos médicos a formarem-se diariamente, farmacêuticos. Gostaríamos que esta experiência, de alguma forma, tocasse os jovens e os fizesse perceber o valor que eles têm. Eles têm de se pôr à prova, eles têm de tentar, têm de acreditar. E, acima de tudo, eles têm de sonhar. Portanto, gostaria imenso que, enquanto líder, o Dr. Chad é o diretor operacional e os chefes dos assuntos têm dono. Portanto, Essa é nova. é uma nova categoria. Pronto, depois vamos discutir ações contratuais, como é que vamos fazer. Mas gostava que... Qual é o maior desafio na esfera de liderança que encontra ao longo destes 5 anos? Como é que é ser líder para si? E como é que conseguiu navegar ao longo destes 5 anos para tirar a sua melhor versão de líder? A liderança é algo que se nasce com ela, é algo que se adquire, que se aperfeiçoa, que se descobre, que se aprende. Gostava de perceber de si o que é que tem a partilhar com... Top 5 perguntas mais difíceis de toda a minha vida. Esta pergunta está no top 5. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Se eu conseguisse falar comigo mesmo, né? O eu de há 5 anos atrás, que tem o desafio que tinha, mas olha, não sabes nada, é melhor sair daí. Com o que eu aprendi, e ainda sei que tenho muito por aprender, mas de gestão, entretanto até estudei, de liderança de equipes, eu não tinha nada há 5 anos já. Loucos são os que confiaram. Eu não sei o que viram ou porquê não tinham mais opções na cidade. Eu acho que sim. Falta de oferta, né? Falta de oferta. Com o que vejo outras clínicas a abrirem, o que eu sei hoje de tudo o que pode acontecer, dos riscos e tudo mais, é uma loucura. Mas olha, foi um grande desafio e fui aprendendo, como se diz, na porrada, né? Com muita coisa. A equipe foi crescendo. Vou-te dizer agora algo que para mim faz muita diferença em liderança. É uma outra modalidade que entrei não faz um ano. Agora que as equipes estão mais experientes, temos gestores mais experientes, temos coordenadores, ou seja, estão num nível abaixo do nosso nível de gestão. É possível, confiando nestes, não é?
reduzirmos a carga de trabalho que temos, não é? Passando um pouco de responsabilidade e confiando, dando oportunidade a cada uma das pessoas. Eu acho que isto, para mim, foi um grande switch. E em vez de, vocês sabem, eu quando chegava na clínica, eu levava quase 2 horas a chegar ao meu gabinete aqui em cima. Porque eu queria estar em todo lado. Entrava na radiologia, conheço a máquina, a impressora, a conexão, a rede, todos os detalhes do export, do import, tudo mais. Na recepção, todos os processos e procedimentos, eu interferia muito em tudo. E o Dr. Fayaz dizia, porque começava a ficar cansado, em quase burnout, umas milhentas vezes, o Dr. Fayaz delega. Dizia de verdade, desde delegar. Eu não conseguia. E digo, faz menos de um ano, ou seja, 4 anos depois que eu comecei, de facto, ou largo, não é? Ou não é possível. Ou explodo. Não é? Explodiu umas quantas vezes. Explodiu uma vez. Umas quantas vezes. Entretanto, pronto, é isso. Agora faço gestão da minha área, grande, operações, tudo o que acontece aqui na clínica, gerindo gestores. Gerindo gestores em reuniões, no dia a dia. Ou seja, dou oportunidade destes também crescer em liderança. Para mim, isso foi o maior. Mas acho que também esta mesma estratégia há 4 ou 5 anos não era possível. Foi necessário, o all-in-one, o que a doutora Adila também fazia, era RH, era procurement, era gestora da farmácia, não é? Foi necessário ter hands-on, perceber de todos os processos para depois chegar 5 anos mais velho, com barba branca. Ainda não. Eu penso que todos esses elementos levantados aqui fazem o cocktail da liderança. Se eu pudesse acrescentar, referiu algumas coisas interessantes que é mais ou menos de forma assim implícita, a valorização do capital humano é muito importante. A proximidade com os liderados é também de extrema importância. Nós temos de criar espaço e tempo para conhecer os nossos colaboradores. Nós temos de mostrar esta proximidade e compreensão para que possamos tirar... Eu olho e vejo como uma das maiores responsabilidades de um líder. Ele tem de ser responsável por tirar... eu não sei como é que diria isto em português, mas... Unique Economic Value Proposition. Ou seja, a preposição de valor única de cada um. Cada um de nós faz algo que ninguém mais no mundo consegue fazer de forma igual. Podemos fazer melhor. Eu sempre digo isso às pessoas: olha, ninguém é igual a ti. Há pessoas melhores que tu, há pessoas piores que tu. Mas orgulha-te que ninguém pode ser exatamente como tu és. E nós temos a responsabilidade de o fazer. Como líderes, temos que descobrir o que cada um de nossos colaboradores tem dentro deles e ajudá-los a tirar para fora. Nós tivemos aqui alguns exemplos de motoristas que transformaram-se em administrativos, por exemplo. Tivemos aqui segurança, que se transformou em motorista, que depois transformou-se em um indivíduo que lida com questões burocrático-financeiras. Tivemos aqui indivíduos também que entraram como motorista e depois tornaram-se responsáveis pela integridade física do nosso edifício. Portanto, isto tudo passa por um processo de olhar os seus colaboradores e fazê-los crescer, abrir espaço. Isto é que é um líder. É orientar, é ajudar a cada um dos nossos colaboradores a tirar o melhor de si. Portanto, esta é uma das coisas que eu mais me admira, se quisermos, me orgulha, com a devida humildade desta instituição e a proximidade com que nós lidamos com as pessoas. Conhecer os colaboradores pelo nome faz toda a diferença. Conhecer os colaboradores pelos seus nomes faz toda a diferença. A pessoalização da gestão é extremamente importante. Quando eu souber o que é que o Richard precisa, quando o Richard souber o que o Ivano precisa de mim, torna-se muito mais fácil cooperar e trabalhar. Portanto, eu olho para vocês como líderes que se construíram em frente a marés agitadas e que conseguiram enxergar um bom porto. Claro, todos nós somos seres em construção, não somos e não podemos nos designar como produtos acabados. Portanto, estamos todos os dias a aprender. O que nós aprendemos de 5 anos para cá, certamente que nos vai ajudar a caminhar
para os próximos 5 e, quiçá, 50. Portanto... Espera aí, portanto, eu quero dizer isto ao mundo. Eu também não trabalhei assim em tantos sítios, muitas empresas, mas esta empresa, as pessoas costumam vir bem motivadas, estão felizes, são alegres, começando pelo guarda. Vocês se calhar lembram-se do dia ou do mês que o guarda, um dos guardas ganhou o trabalhador do mês, porque estava a chover. Não sei se descalçou os sapatos ou ele não tinha equipamento totalmente adequado, mas pegou uma sombrinha e estava a acompanhar os pacientes sem ninguém ter pedido. Esta motivação, esta alegria, esta leveza do ar de muitos trabalhadores, minha opinião é que é reflexo de uma pessoa aqui da clínica. Estou a falar sério, não estou a escovar porque não tenho motivo e acho que não vou a tempo, não vai acontecer nada. Mas eu acho que é reflexo de um pouco da tua liderança. Thank you for that. Nunca tinha dito, muito propósito, estava a guardar para este podcast. Para o iCast. Acho que faz 5 anos, não é? Eu nunca vi, e nas piores e mais difíceis situações, o Ivan a zangar-se com alguém, por exemplo. Já vi, fico assim parado, como é que é possível? Ele está a zangar, está, quer dizer, a descrever uma situação péssima, mas com palavras que encontra a pessoa que estava a ser zangada até sai a sorrir. E eu sinto que o teu espírito está um pouco em cada uma das pessoas e cria uma leveza no dia. O que há em média hoje e as pessoas nas redes sociais gostam, acho que é um pouco o reflexo do teu ser, Dr. Ivan. Thank you for that. Parabéns por isso. E também, para mim, é uma grande inspiração. Ele não concorda com 84% das coisas que eu digo. 85%. 85%? Yeah. Não, acho que estou a exagerar. Acho que, honestamente, seriam 50-50 ou 40%, sei lá. Mas pronto, de ideias as mais extravagantes, a boas, a más, a péssimas, vamos conversando. E congratulations pela IAMED. Grande parte é teu mérito. Agora eu tenho uma pergunta para ti. Wow. Let's see if I can handle it. O que é que almoçaste hoje? Não, estou a brincar. Destes anos de liderança, percebo que tu também tens o teu próprio percurso profissional. Só para não explorarmos muito uma situação, se calhar podes não envolver nomes, não é? Naturalmente. Quais é que foram as mais desafiantes que te fizeram em casa pensar e discutir em casa, pá, não sei o que fazer amanhã. Ou como é que eu vou não dormir. Como é que eu vou ultrapassar este imbróglio? Não dormir. Este imbróglio. Obviamente que foram muitos episódios, como referimos aqui ao longo desta caminhada, desde 5 anitos. 5 anitos é um bebê que já consegue se expressar, que nasce, gatinha, tomba, cai, levanta, é apoiado e começa. Aliás, 5 anos é o primeiro ano de escola, mais ou menos isso, não é? Portanto, já conseguimos nos expressar. Em termos de desafios de liderança, há muitos. Uma das coisas que eu mais espero, depois de muitas voltas, a responder a tua pergunta, uma das coisas mais interessantes que me cativaram, ou me cativam, é o desafio de compreender o ser humano e é o desafio de encontrar. Eu sempre disse, eu não estou preocupado com as qualidades técnicas do meu trabalhador, do meu colega, do meu colaborador. A atitude é das coisas mais importantes que deve ter um colaborador. A atitude, o que é? Não é o currículo, não é necessariamente... É muito importante ter a formação técnica. O IT tem que saber de redes, de hardware, enfim, de várias outras questões técnicas. Mas mais do que isso, eu penso que a atitude perante o trabalho é que posiciona os profissionais. A atitude, o que é? É respeitar o trabalho, é honrar o trabalho, é dar o melhor de si, é ser pontual, é querer aprender. Eu tenho vários exemplos ao longo da minha própria carreira em que a atitude foi sempre o denominador que, digamos, que exponencia a qualidade de cada um de nós. Portanto, quando eu olho para um colaborador,
Eu gosto de ver a atitude dele perante o trabalho. Isto é que nos move. Isto é que nos faz acreditar na pessoa. Sob o ponto de vista de desafios foram muitos. No tempo de Covid, nós tivemos situações em que, por causa das infecções, naturalmente, tivemos dias em que numa área em que tínhamos 6 pessoas, normalmente, tínhamos 2. Isto dava-nos dores de cabeça sobre como é que nós íamos funcionar. É aí onde surgiu a ideia de nós termos um Business Continuing Plan. Portanto, um plano de contingência operacional para situações anómalas como esta. Felizmente, o período de Covid passou. Se há algo que me tirou sono foi, de facto, aquela altura. Como é que nós vamos conseguir? Repara uma coisa. O Covid não tinha esfera de atuação. Eram os pacientes, eram os trabalhadores. Todos estavam sujeitos à contração do vírus. Portanto, nós, no período em que tínhamos a maior demanda possível de pacientes, era o período que tínhamos o maior risco, digamos assim, de capital humano. Ou seja, 2 pessoas para atenderem 300. Isto sim, pôs-nos em algum momento a perceber como é que nós íamos fazer. Mas o resto dos desafios foram todos, graças a Deus, de aprendizado. Já tive vários colaboradores a apresentarem questões e nós termos que juntos ultrapassar. Há uma questão que referiu sobre as ideias diferentes. Eu acho que isto é das coisas mais importantes que tem que haver. Eu não gosto de estar num ambiente onde tenho pessoas que pensam exatamente igual a mim. Eu vou tornar uma mesma caixa. A partir do momento que eu tenho pessoas que têm perspectivas diferentes, visões diferentes, isto abre uma porta para crescer. Portanto, eu gosto. Por isso é que temos esta boa comunicação, digamos assim, porque as ideias têm que ser diferentes. Quando têm que ser iguais, são iguais. Mas quando têm que ser diferentes, são diferentes. E isto é extremamente importante para mim. Eu acredito que as organizações são um espelho da sua liderança. E por causa disso, eu tento ser o melhor de mim para que a organização seja o reflexo disso. E os líderes devem pensar nisto. Eles influenciam, inspiram, então eles têm de fazer e tirar a melhor versão deles próprios. A liderança é extremamente importante. E nós todos somos líderes, como pais, como colegas, como responsáveis ou gestores de topo nas organizações. A liderança é transversal. Não podemos achar que os líderes são somente os que estão nas posições cimeiras. Em qualquer momento da nossa vida, nós somos líderes, inclusivamente para os nossos filhos. E como se diz, é muito mais fácil consertar uma criança do que reparar um adulto. Portanto, devemos olhar para os passos que nós damos, porque alguém está a olhar por eles. É isto. Doutora Lila. Sem ensaiar. Isto é o nosso dia a dia. Inspiração nos corredores. Ó. Este podcast é diário. Do TFS. Estou a mentir? Lembro, agora que Ivan estava a falar ali de divergência de ideias, lembrei-me do episódio que sempre acontece entre nós. E dou graças a Deus que isso acontece entre nós, porque tirando o aspecto representativo que cada um tem aqui dentro da empresa e somos amigos, conversamos, convivemos. E na componente do trabalho, o que o Ivan disse é verdade. A Richard muitas das vezes aparece e é que vai desempatar esta cena. O Ivan aparece, espera lá, Dr. Fai é que vai desempatar esta cena. Não estou a conseguir ultrapassar. Então, é algo que para dentro de uma empresa conta muito, ter esta divergência de ideias, que é para depois surgir com uma nova, se calhar diferente de todas essas partilhadas, e seguirmos em frente. E vê-se isso na IAMET. Há espaços que começaram com testagem de Covid, que depois terminou a testagem de Covid e passou para a saúde ocupacional. Saúde ocupacional migrou para um armazém, farmácia. Então, tudo isto dentro de uma equipe, várias decisões, várias ideias, é muito positivo. E assim, a IAMET também está a crescer. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutora Dila, estamos quase nos momentos finais da nossa conversa. O IACast. O que é que diria para uma jovem farmacêutica finalista que está prestes a ingressar no mercado de trabalho, baseado na sua experiência? O que é que diria esta jovem sobre o que pode esperar e o porquê dela acreditar nela? Que conselho é que daria para uma jovem farmacêutica em formação?
Bem, o meu conselho para a nova geração de farmacêuticos é que, após sair da faculdade e começar na área profissional, o primeiro ponto é focar-se no cuidado ao próximo, não apenas estar ali no balcão a dispensar a medicação, mas sim preocupar com aquele paciente, colocar-se na posição do paciente e manter o cuidado e garantir que o próprio paciente cumpra com o tratamento. Muitas das vezes nós farmacêuticos falhamos por causa da pressão e o paciente tem que sentir seguro, tem que sentir que está a ser acolhido de certa forma, e essa é a chave para o sucesso na área de farmácia. Temos que ter empatia, porque não sabemos quais são as guerras interiores, os desafios que cada um tem, os problemas que cada um tem, desde o momento que a pessoa entra no hospital, desde o momento que a pessoa escolhe entrar naquele hospital. Eles merecem ser cuidados da melhor forma possível. Muito bem, bastante interessante. Dr. Faz, aqueles jovens aspirantes a pediatra, não precisam ser os mais famosos de moço, mas que queiram ser pediatras. Também não vão conseguir, né? Não estás a pensar em reformar, pois não? Dr. Faz nasce um em cada 1000. Vamos lá ser. E tem que vir da beira. Essa parte eu não sei. Não pode falhar. Como é que. O que é que os aconselhava? Vale a pena ser pediatra? É compensador? É gratificante? Como é que se sente hoje, tendo feito uma escolha? Penso que. E antes de mais, se calhar, inclua na sua resposta: sempre sonhou em ser pediatra? Se não, em que momento da vida é que decidiu ser? E porquê? Vamos lá. Recuando um pouco. Após o término da licenciatura, fui trabalhar para o distrito e já atendia pediatria, já atendia adultos, fazia um pouco de tudo, né? 2011, 12, no distrito acabas fazendo um pouco de tudo, até maternidade, né? Mas tem um ponto pessoal meu. Eu sou asmático, acho que poucos sabem, se calhar os que estão aqui na mesa, porque eu consumo as bombas da doutora Dylan. Então, eu sou asmático e algo que eu sentia, ouvia pelo menos como gap, era: quero ser pneumologista. Estás a ver? Mas era pneumologista de criança. Não sei porquê, mas era pneumologista de criança. Eu olhava para o adulto como um ser muito confuso. É difícil lidar com o adulto, honestamente. É difícil. Então, eu olhava para a pneumologia, mas depois de concorrer para a residência médica, acabei percebendo que, pronto, a parte pediátrica implica ser pediatra para depois fazer já pneumologia. Mas durante esse trajeto também acabou-se perdendo essa vontade de ser pediatra, de ser pneumologista, porque, sendo asmático, eu já trazia muito de experiência pessoal, né? E acabei desistindo desse sonho ali no meio, né? E abracei mais a pediatria. No meio disso, nesse processo de formação, não me faltou vontade de desistir. Por aí, primeiro, segundo ano da residência, também tive essa vontade de desistir, mas algo maior falou dentro de mim, esta necessidade de querer, prestar cuidado a seres menores. A área de pediatria ainda existe muito para se fazer cá em Moçambique, no nosso país. Existe muita mortalidade neonatal, mortalidade infantil e de certa forma senti-me também capaz de fazer parte para reduzir este número, né? Então, pronto, passou a fase da desistência, cheguei como pediatra e começaram os desafios, né?
colocação médica, fui trabalhar aqui mesmo no Maputo, acabei trabalhando no Hospital Central, à altura que depois eclodiu o Covid. O gosto foi crescendo, né? E pronto, cheguei até aqui. Vamos lá, ser pediatra em Moçambique é abraçar uma área bastante sensível. Todas as outras áreas não deixam de ser, mas as crianças são o ser do amanhã, certo? E se acarinharmos desde pequeno, e acarinhar envolve também entregar o que há de melhor na saúde, o que há de melhor para tratá-las, né? E sendo uma área que está meio que ainda adormecida, carece muito de profissionais pediatras aqui em Moçambique. Há províncias que não têm. Maputo se calhar deve ter maior número de pediatras, então de Rovuma a Maputo há carência ainda de pediatras. Só os hospitais centrais de cada província que têm pediatras. Então sugiro realmente que, ou pelo menos poderia propor a uns tantos médicos de clínica geral que estão ali a terminar, olhem para a pediatria como uma área promissora. Não pelo facto de haver poucos pediatras, que eu acho que ainda existem poucos, mas porque a pediatria envolve carinho, envolve empatia, envolve tratar bem. Tu não lidas somente com a criança, tu lidas com os pais, né? Pois. O trauma, o stress dos pais, tu é que tens que trabalhar com isto. Então tu acabas sendo meio que psicólogo de toda a família, né? Da criança que estás a tratar a doença e dos pais. Transmitir esperança quando há lágrimas e no fim consegues trazer um pouco de primavera no fim disto, é muito bonito. Uau, então um excelente poeta, trazer uma primavera no meio do inverno. Isto é que é ser pediatra. Pessoal, ser pediatra é trazer uma primavera no meio do inverno. Dr. Fire. Assinado por baixo, Fire Moss. Muito bem, amor. Palavras bastante encorajadoras para todos os que aspiram, sonham em ser pediatras, abraçar esta profissão com uma causa, com um propósito, acima de tudo. Tudo que nós fazemos com um propósito não tem como não dar certo. E a IAMET foi feita com um propósito e é por isso que estamos aqui onde estamos. E como me referi anteriormente, quando descobrimos que a questão financeira não é o nosso principal objetivo, finalmente atingimos o propósito organizacional. Dr. Chat. Uma questão só aqui da pediatria que fez-me refletir. Há 1 ou 2 anos, já nem me recordo, a doutora Aníbal, a Associação de Pediatras, organizou um curso, uma formação, trouxe uns brasileiros sobre reanimação neonatal. Há uma frase que eu ouvi que ficou fixa em mim. Passamos horas, não é? Um dia de várias horas. Começar cedo, temas de manhã, temas à tarde, almoço, etc, etc, etc. Até uma avaliação final e certificado. E houve uma frase. Aquelas horas todas foram para valorizar aquele que é o minuto mais importante da nossa vida. Que é exatamente o mais importante. É exatamente o primeiro minuto de vida. Estavam a dar uma formação de cuidados como, por exemplo, algo que achei caricato. Antes de aspirar o bebê, corrige-me, pediatra, antes de aspirar o nariz, ver as secreções, colocam um gorro. Aquecer. Não é? O bebê acabou de sair. Tens que secar, etc. E colocas um gorro. Antes de mais nada. Isto é o tal minuto, o minuto mais importante e que pode condicionar. Então, como o Dr. Faya estava a dizer, e eu acho que concordo com esta reflexão, não é só quantitativo, precisamos de mais, claro que precisamos, mas é também qualitativo, não pela qualidade dele, eu não estou a falar disso, mas é que há matérias, há temas que precisam de ir a fundo, incluindo este. O nosso país está virgem neste assunto de reanimação, a atualização que os brasileiros trouxeram. Não é o que está acontecendo em todo o país, não é? Óbvio. O desafio é muito grande. Então tem que vir mais pediatras, de facto, e com energia para mudar isto. Há muito trabalho, muita coisa para fazer. Trabalho. O tal minuto mais importante. Já pensaste nisto?
Muito pode interessante. condicionar toda a vida deste futuro adulto. Muito, muito interessante. Estamos mesmo a escassos minutos do fim deste primeiro episódio do IACast, episódio inaugural, que não podia fazer diferente senão colocar na mesa a tripulação que conduziu o barco até o ponto em que estamos. Estamos ainda muito longe do porto, esperamos nós. Estamos a navegar por águas desafiadoras e é isto que nos mantém vivos, é isto que nos mantém ávidos por continuar a melhorar. Não poderíamos deixar de referir que estes 5 anos são bastante marcantes para cada um de nós. Como me referi, 5 anos é a idade de uma criança que já tem consciência do mundo em que está. Nós temos consciência dos desafios que tem o nosso mercado. A IAMED, como o próprio slogan refere, entra no mercado mais do que uma clínica. Nós difundimos a ideia de sermos um centro de prevenção. E o propósito inicial não era que por esta clínica entrassem doentes. Antes disso, entrassem pessoas que buscassem saúde. Portanto, pessoas que aparentemente não estão doentes, mas que preocupam-se em prevenir as diversas doenças. E uma das coisas que, para quem conhece a IAMED, a envolvente física. Portanto, os profissionais de marketing sabem que um dos E's, que é o Physical Environment, ou Physical Evidence, a evidência física é extremamente importante. Mas como assim? O que é isto? O ambiente em que nós estamos desempenha um papel fundamental para o nosso estado. Isto os psicólogos depois podem corroborar ou não. Portanto, procuramos investir em cada detalhe. Quando digo investir, investir tempo, atenção e cuidado para garantir que todos os detalhes, desde a recepção, o atendimento, as cores, o piso, o cheiro, tudo isto ajuda no processo de cura do paciente. O médico, o atendimento técnico, o farmacêutico tem uma percentagem, mas o ambiente que nos acolhe, que nos recebe, é extremamente importante no processo de cura. Portanto, esta equipa jovem, desde o minuto zero, preocupou-se em tornar esta clínica um centro de tratamento humanizado, no verdadeiro sentido. Portanto, eu gostava imenso de agradecer a cada um de vocês por fazer parte desta equipa, por me tornarem o líder que sou, por me darem a oportunidade de partilhar e aprender muito convosco ao longo destes 5 anos. Eu espero que a nossa trajetória esteja apenas no início. Eu espero que projetos bons estejam ainda para frente. O público vai saber em breve. Esses 5 anos vêm com muita energia. Preparem-se, it will be hard. Portanto, agradecemos especialmente aos nossos pacientes. Nenhum de nós estava aqui se não tivéssemos quem acreditou em nós. E quem acredita em nós todos os dias, desde o primeiro, são os nossos pacientes. Quem nos engrandece são os nossos pacientes. Quem nos faz melhorar são os nossos pacientes. Se há algo que nos faz acordar e levantar a manta e sair e tomar um banho gelado às vezes, são os nossos pacientes. É este objetivo, este sentimento que nos conduz e nos faz tirar o melhor de nós todos os dias. Portanto, agradeço a todos os pacientes que nos acompanham ao longo destes 5 anos, que nos ajudaram a melhorar, que nos fazem crescer todos os dias. Um bem-aja a todos, um bem-aja aos nossos fornecedores, todos os stakeholders. Um agradecimento em último e não menos importante. 4 pessoas não podem conduzir um navio. Um agradecimento, um canimambo, um shukuru asante sana, um thank you, merci beaucoup, xexé, aos nossos colaboradores, ao nosso capital humano. Vocês, equipa IAMED, família IAMED, vocês são os principais responsáveis por estes 5 anos terem sido o que são. Vocês são os principais responsáveis por nós continuarmos a sonhar para onde queremos chegar. Portanto, eu vos agradeço imenso, cada um de vocês que larga a sua família, larga os seus afazeres,
dirige-se a esta empresa, a esta família. Nós chamamos-nos família porque somos de facto uma família. Queremos crescer sendo uma família. Muito obrigado a todos os colaboradores da IAMED. Thank you very much. Muito obrigado. Se calhar mais umas últimas palavrinhas aqui. Este primeiro episódio, o piloto. Só fazer pause, vou dar assim. Este primeiro episódio, piloto do grande projeto, o AyaCast, foi muito virado para as pessoas que estão aqui. Falamos um pouco de nós, do que é a AyaMed, do nosso percurso, mas não é só esta a visão do podcast. Nós queremos trazer diversos temas da área de saúde, queremos trazer vários profissionais, discutir temas polêmicos, desafiadores, e acreditamos que vai ser bom. Dr. Faya, Dr. Adila, thank you very much. O piloto está feito. Guys, wrap it up. Boa.